Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Eu sou o Vander, para quem não me conhece, né? Eu acho que o pessoal que acompanha o futebol de mesa aqui em Belém do Pará, todo mundo me conhece. A gente está começando a live de hoje. O tema é a primeira live do Pedeirense, né? O tema da live é futebol de mesa com seriedade de uma forma alegre, né? Uma forma divertida. Então, vou dar boas-vindas aí para todo mundo que tá assistindo essa live. Se vocês puderem compartilhar no Facebook, nos grupos, vamos compartilhar. Dar uma boa noite para o Kaique Venâncio, que é o nosso convidado, né? E o Christian também, que é um dos nossos integrantes do Pedeirense, esse cara bonito aí que depois vai falar. Boa noite, Kaique. Vou deixar a palavra aí contigo para dar uma boa noite aí pro pessoal. Boa noite, Vander. Boa noite, Christian. Boa noite, amigos do Pedreirense, da TV Pedreirense, nosso canal no YouTube. Sabe que para mim é uma satisfação enorme, né, cara? Estar participando aqui dessa live com vocês, né? E boa noite para todo mundo, né, que nos acompanha nesse exato instante, né? Nessa noite maravilhosa de sabadão. Muito frio aqui em Castanha. Aqui tá dando pro gato, né? Aqui tá começando o inverno agora, né? Choveu bastante durante toda a madrugada aqui, né? Agora não deu uma pega, mas, enfim, cara, para mim é uma satisfação enorme estar participando com vocês dessa live de hoje. Sim, boa noite também aí pro Christian, tá longe, né? Aqui do lado de casa. Deixa teu boa noite aí, Christian. Boa noite, pessoal. Galera aí da Câmara TV Pedreirense. Olha, né, o isolamento é isso, né? A minha casa, a casa aqui no Wanda, né? Aí foi aí que começou, né? Tudo, né? A Pedreirense. E a gente tá, né? Infelizmente parado, né? Por causa da pandemia. Mas estamos tentando aí conversar com o Kaique, nosso grande convidado. É isso, né? É isso, vamos lá. É isso aí. O Kaique, para quem não sabe, ele entrou em contato com a gente, né? E acabou virando um dos nossos narradores, né? Oficiais da TV Pedeirense. O Verdade. Kaique Venâncio, para quem não sabe, é narrador profissional. A gente aqui brinca de narrar, ele não. Ele é narrador profissional. E Kaique, pra gente começar aqui a live, eu vou fazer a primeira pergunta para ti. Pois não. A primeira pergunta é o seguinte: como foi que tu conheceu o Pedeirense? Como foi que tu entrou em contato? Até o ponto de chegar a ser narrador da nossa TV Pedeirense. Fala aí um pouco. Então, Wander, Christian e amigos que nos acompanham nesse exato instante, eu conheci o Pedreirense Futebol de Mesa da seguinte maneira. Eu me lembro que era 2018, né, o ano de 2018, né, ano de Copa do Mundo, inclusive, né? E no meio da Copa do Mundo eu comecei a assistir vídeos e mais vídeos no YouTube, né? Com relação ao futebol de botão, né? Com relação ao futebol de mesa, principalmente da modalidade da DIN 9x3. Então, a partir desse dia, eu lembro que foi num dia de quarta, mais ou menos, dia de quarta-feira, né? Num dos dias que estava tendo jogos na Copa do Mundo e tal. E aí comecei a assistir vídeos, né, de futebol de mesa, futebol de botão, do dadinho mesmo, né? E aí, né, veio na minha conta no YouTube, né, um canal chamado TV Pedreirense, né? E aí comecei a assistir os vídeos de vocês, né? Comecei a ver os jogos, tudo mais, os campeonatos também, e as narrações divertidas de vocês, né? E aí, a partir desse dia em diante, eu virei fã incondicional do canal, né? Até que um Virou. dia, até que um dia eu, assim, tomei coragem, né? E comecei a adicionar também
né, as páginas, né, nas redes sociais. Ah, que bom. E pra gente é uma satisfação, né, te ter como narrador aqui na nossa TV Pedreirense. Prazer é todo meu. É isso aí. Kaique, depois É. que viu, Kaique, depois que viu os vídeos lá, ficou se perguntando, né? Como eu vim parar aqui, né? Como eu vim parar nesse canal. Rapaz, é como eu falei agora há pouco, né? Comecei a ver, né, um pouco mais do trabalho de vocês, né? Os campeonatos que vocês andam desenvolvendo, né? E assim, eu comecei como eu falei agora há pouco, né? Comecei a virar fã incondicional do canal, né? Aí adicionei primeiro de tudo o Vander, né? Depois adicionei você, depois o Daí, né? E aí a amizade começou a partir daí, né? E depois disso o Vander entrou em contato comigo, quer dizer, eu entrei em contato com o Vander, né? Primeiro no Facebook, depois no WhatsApp, né? E depois fui adicionado, né, pelo Vander a participar do grupo do Pedreirense, né? E a partir daí comecei a tornar fã número 1 do canal, né? Um dos fãs número 1 do canal. Para mim é um privilégio muito gratificante estar participando com vocês. Ah, que bom. O Carlos até estava falando ontem na live que tu, apesar de morar longe, tu também faz parte da TV Pedreirense, né? Do Claro, Pedreirense. com certeza. Para mim a TV Pedreirense é tudo da minha vida. Tudo da minha vida. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal que está assistindo. O Paulo Souza, lá de Manaus, né? Que ele tá, inclusive, ele deu uma força aqui para ajudar a gente a fazer a live de hoje. O Saulo Peixoto mandou um abraço aqui para mim. O pessoal do Pedreirense também assistindo aqui de União dos Palmares. Né? Olha. O Renato Oliveira mandou um boa noite aí, homens. O Eduardo Atalaia também mandou um Grande olhinho aí pra Edu, grande gente. Renato. É isso aí. Os cachorros aqui estão latindo. Prende ele, manda ficar quieto. A gente é conhecido como. A TV Pedreirense é conhecido pelas narrações, né? As narrações divertidas, e eu acho que esse foi um dos motivos do nosso canal chegar à marca que chegou hoje, né? De 9.500 seguidores. Olha. E passou um pouquinho disso, né? E o fato principal as nossas narrações, né? Porque a gente narra o futebol de mesa de uma forma divertida, sem deixar de ser um jogo sério, né? Mas para quem joga aqui com a gente sabe que o jogo, apesar de ser alegre, o jogo é sério, é valendo, mas as narrações são sempre divertidas. Inclusive, os jogos são todos de lá para cá, né? Até porque é sempre a hora, né? De ver a onça beber água, né? Sempre jogos emocionantes e que faz prender, né, a atenção dos internautas que assistem os jogos da TV Pedreirense. Isso é maravilhoso, maravilhoso. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Christian, que a pergunta é assim: por que surgiu de onde surgiu Christian, de onde surgiu a ideia de imitar narradores nos jogos do Pedreirense? Fala aí um pouco. Rapaz, a ideia é fazer humor mesmo, né? É claro que eu estou longe de ser a melhor imitação de narradores, né? Mas a ideia é tentar fazer a galera rir quando estiver assistindo os vídeos. E o meu narrador preferido de imitar é o Silvio Luiz, né? Claro. Narração icônica dele. O Christian, ele costuma imitar o Silvio Luiz, né? E de vez em quando ele imita pra gente também o Casagrande, né? O Casagrande, essa eu quero ver. O Casagrande eu quero ver. Não, o Davi, inclusive o Davi comentou lá
no grupo do Pedeirense pra tu imitar aí o Silvio Luiz, que agora imita aí rapidinho. Foi o Júnior, né? comentando. Imita aí pra gente o Silvio Luiz rapidinho aí. Ó, só para lembrar aqui, antes do Christian imitar, quero dizer que no próximo jogo da TV Pedeirense que eu narrava, tá imitando o J. Júnior também, viu? Opa! Vai, Christian! Vai, começa, né? Arô, amigos da TV Pedeirense! Olê, Ai, caramba. Uhul! Dale, Christian! E o Casagrande? O Casagrande é zoeira. O Casagrande eu não consigo editar agora, porque é coisa mais de momento mesmo ali do jogo e sai horrível. Eu geralmente eu não sei imitar ninguém, né? Às vezes eu falo alguns bordões do Galvão Bueno, né? Mas imitar eu não imito. O Wander gosta de imitar o Ronaldo, né? Fenômeno, né? O Ronaldo, né? E aí, gente, a gente tá aqui acompanhando essa live, né? Com esses 3 cara bonitos, né? E é isso aí. Valeu, parceiro. Desde a pequenário eu já fiz mais de 1000, obrigado. Mas imita aí, Cristian, pra gente, o cara. Casagrande, eu imito o Casagrande apenas falando do Corinthians, né? Tudo eu gosto de comparar com o Corinthians. Né? O time do Flamengo não conseguiu jogar bem que nem o Corinthians. O Corinthians é Pedras, o Corinthians é domina. Ai, caramba. Eu vou falar aqui com o pessoal, se vocês que estão assistindo aí a live com a gente quiserem fazer perguntas também para qualquer um dos 3, pode ficar à vontade, pode deixar a pergunta aí que a gente vai responder aqui. O Christian tem uma pergunta, né, para fazer aí pro Kaique, né, Christian? Também tem. Kaique, assim, quando a gente começa a narrar aqui, né, a gente narra os jogos ao vivo, né? E aí a gente tá vendo ali, bacana, interage até com os botonistas, né? Tira um sarro deles ali. Mas aí você já narra, né? Posterior à partida, né? O Wander envia o vídeo, né? Da partida e você narra por cima. E esse processo aí é um pouco trabalhoso, é difícil, é mais legal, assim? Como é que você pode me dizer isso? Olha, Christian, o processo de narração dos jogos para a TV Pedreirense eu faço da seguinte maneira, né? Recebo o vídeo, né, do determinado jogo que eu vou transmitir, né? Analiso, estudo direitinho, né? Até porque o vídeo do jogo que você receber, você tem que analisar o jogo, você tem que estudar direitinho o jogo para quando estiver gravando já por cima do lance, não ter nenhum problema, entendeu? Agora, no ao vivo, não. Ao vivo é completamente diferente, né? Qualquer erro, sabe como é que é, né? Tudo no improviso. Mas no gravado, não. No gravado, você tem que primeiro analisar a partida. Olha bem, analisar a partida, né? Estudar tudo direitinho, as jogadas, as chances de contra-ataque, afins, né? Para quando for na hora, né, de fazer a narração, mesmo que gravada, né? Você não tem nenhum erro, nenhum problema. Aí é que a emoção aumenta cada vez mais, né? Ainda mais quando eu falo, prepara o Wander para o chute, apontou, atirou, feito! Gol! Tá certo, né? Só complementando aí um pouco o que o Kaique falou, realmente é um processo, porque às vezes eu pego o jogo já gravado, sem a narração, e aí o Kaique me pergunta como estava a classificação antes dessa partida, né? Porque às vezes a gente joga esse jogo e já joga outras partidas depois dessa, né?
Era isso que eu ia te falar, Wander. Era isso que eu ia te falar, né? Porque antes de fazer todo esse processo de narração, tem que saber primeiro realmente, né? A classificação antes da partida, né? Os Isso. jogos, os outros jogos da rodada e afim. E no decorrer do jogo saber também, né? Quem está jogando e quem acabou de fazer o gol, né? É assim que é o processo de transmissão, no meu caso, né? Para a TV Pedreirense. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. E o legal, né, só complementando aí, né, é que a partida gravada, né, não tem aquela preocupação de atrapalhar os jogadores, né, daquela partida, né. Aí pode soltar a voz, ficar bem mais à vontade. O Kaique, que já é um narrador profissional, fica melhor ainda a narração. Aí da gente, a gente tem que, na hora que o botanista vai chutar, né, a gente dá uma pausa ali, né. Antes a gente não fazia isso, né, mas depois a gente começou a respeitar mais, né, os jogadores de botanista lá, e aí dá um silêncio na hora que ele for chutar, e depois diz que foi para fora, que foi gol, enfim. Verdade, é como eu falei agora há pouco, tem que analisar primeiro a jogada de ataque, né, e principalmente a jogada de defesa, né, e, enfim, aí é que a emoção aumenta cada vez mais. E com relação ao meu estilo de narração profissional, né, eu quero lembrar a todos os internautas que sou narrador de futebol, né, sou narrador esportivo desde 2013 mais ou menos, né, quando comecei junto com a equipe esportiva aqui da Pontal FM, que é a rádio de trabalho aqui, inclusive estou aqui no estúdio da Rádio Pontal FM, 104,9 aqui em Tapitanga, e sou narrador esportivo, né, já faz um bom tempo, desde 2013, que venho narrando os jogos, principalmente os jogos dos campeonatos aqui de Tapitanga, né, juntamente com toda a equipe esportiva da 104,9. Eu me lembro que o meu último trabalho na narração esportiva até agora, né, foi o Campeonato Interbairros de Guaraci, né, cidade vizinha aqui em Tapitanga, mas não foi através do rádio, sim foi através de um canal no YouTube chamado Rede Portal. Isso foi no ano passado, né? Eu me lembro que fui chamado pelo meu querido Rodrigo Leite, né, e toda a equipe da Rede Portal para competir os jogos de abertura, as semifinais e a final, né, do Campeonato Interbairros de Guaraci. Agora, com relação aqui em Tapitanga, não. Aqui em Tapitanga é diferente, né? O diretor aqui da rádio, né, o Joel Fernando, ele teve essa brilhante ideia, né, de juntar uma equipe esportiva para sempre transmitir os campeonatos que estiverem rolando aqui na cidade, né? A nossa última transmissão até agora mesmo de futebol aqui na Pontal FM, por exemplo, foi no Campeonato Interbairros de Tapitanga, no ano retrasado, em 2018, e foi um sucesso de audiência aqui na casa, né? E principalmente por parte dos torcedores também, que estiveram não só no estádio, mas também estiveram acompanhando no Brasil inteiro, através do Dial 104,9 e também na internet. É isso aí. E desde 2018, né, só para, desculpa interromper, e desde 2018, né, fazendo narrações, né, para a TV Pedreirense, né, o nosso canal no YouTube. Sim. E inclusive, tem uma pergunta que eu ia te fazer. Qual é a diferença de narrar um jogo? Porque apesar de tu narrar um jogo de bairro, não deixa de ser futebol, né? Que seria um quase profissional. E qual é a diferença de narrar um jogo profissional e um jogo de futebol de mesa? Rapaz, eu nem sei como responder, porque veja só. Porque a diferença de narrar um jogo de futebol de campo, né, para uma narração de futebol de mesa, futebol de botão, é completamente assim diferente, né? Uma diferença assim enorme. Porque veja só, quando você narra uma partida de futebol de campo, aí você tem que saber primeiro as escalações, informações dos jogos que vão ser realizados a rodada e tudo mais. E quando a bola estiver rolando, você tem que ter pulso forte para poder transmitir aquilo, né, que os ouvintes estão acompanhando, né, para transmitir aquilo que é de melhor para os ouvintes, também para os telespectadores, principalmente também para os internautas, né? Agora, com relação à transmissão de futebol na televisão, por exemplo, no futebol na televisão,
é assim, você tem que estar lá, né, narrando, transmitindo o jogo, às vezes dando umas pausas também, né, por exemplo, lá vem o Wander aqui pela direita, tocou a bola para Christian, e não sei o que, não sei o que. Já é um ponto mais estratégico. Agora, no rádio, não. No rádio, não deve ter pausa nenhuma. Ou só É para verdade. quando o narrador chamar o repórter, né, chamar o comentarista, Uhum. e aí, beleza. Agora, quando você está narrando um jogo de futebol pelo rádio, você tem que ter pulso forte também, tem que ter toda a rapidez possível para poder transmitir aquilo, né, que os nossos ouvintes, né, estão acompanhando, né? Essa é a É diferença. verdade. Agora, para o futebol de botão, né? Para o futebol de botão é mais assim, tem que ter um É mais jeito tranquilo. assim, mais tranquilo, mais irreverente, entendeu? Um estilo bem, bem legal mesmo, bem emocionante, diga-se de passagem. E é isso. Deixa eu mandar também um recado aqui pro pessoal que está assistindo aqui a gente de novo. O Carlos mandou uma boa noite aqui para mim, né, pro Christian, pro Kaique. Boa noite, Carlos. Ele disse: alguns narradores de futebol Oi, de Carlos. rádio em TV contam que começam sua experiência com futebol de mesa. É verdade, Kaique? Olha, eu particularmente, antes de começar a narrar jogos de futebol de mesa, eu me lembro que antes de começar meu trabalho na narração esportiva, tanto no rádio quanto na TV, eu me lembro que comecei narrando assim jogos de futebol virtual, né? Comecei narrando futebol virtual. Inclusive, tem uma locadora aqui na cidade, né, que eu sempre ia lá direto, tanto de manhã quanto à tarde quanto à noite. E sempre quando havia alguém jogando futebol, né, tipo um Win Eleven, um FIFA ou um PES, né, que naquela época não tinha nem um nem outro, só tinha mais o Win Eleven, de passagem, também o International Superstar Soccer, que é o futebol de Nintendo. Eu sempre fui chamado por essa galera toda, né, para narrar os jogos, né, para narrar Uhum. os jogos tanto no PlayStation 1 quanto também no Super Nintendo, né? Ah, que bacana. Pois é. Aí, quando foi em 2018, né? Quando foi em 2018, mais ou menos, mais precisamente, o jogo de Libertadores da América, do Pedreirense, claro, fui chamado aí por você e toda a equipe, né? Para a primeira transmissão, né, de futebol de mesa, né? E aí, a primeira partida que eu narrei, inclusive para a TV Pedreirense, né, foi justamente um jogo que aquilo que seria a final da Libertadores do ano passado, né, que é entre Flamengo e River Plate, Ah, né? sim. E aí o Flamengo venceu por 2-0, né? Foi um Aí jogão. foi um jogão e também na medida que eu fui narrando, né, a galera foi elogiando e desde esse dia para cá eu não parei mais, né? Para mim, a narração esportiva para mim é a minha paixão, é a minha escola, é uma das minhas ferramentas que sempre carrego no meu coração. É verdade. O Saulo mandou também. Antes, vou mandar um abraço aqui pro Odaí, que já mandou um abraço aqui pra gente. O nosso Elvis, daqui de Belém. Ele Grande, já, Odaí! ele, já, ele já chegou a narrar jogo em espanhol pra gente aqui, da Libertadores. Mandar um. Só um minutinho aqui. O Saulo, ele perguntou se tem uma modalidade que seja difícil de jogar pra gente e qual a modalidade que a gente pratica. Foi reggae. Eu vou começar respondendo, aí vou deixar pro Christian também complementar. Na verdade, eu joguei. A gente começou jogando na modalidade partilha, né, Christian? Em 2014 a gente jogou com a partilha. A gente teve uma certa dificuldade de jogar com a partilha, porque a gente jogava com o botão apropriado para 12 toques e a bola girava muito e não estava dando certo. Aí a gente mudou para dadinho. Eu não vejo dificuldade entre as regras, né? Apesar de eu conhecer poucas regras, mas eu não vejo dificuldade de jogar.
Mas eu me adaptei melhor para a modalidade dadinho, porque o jogo acaba sendo um pouco mais corrido. E eu acho. Mas assim, cada um joga a modalidade que mais gosta, né? Mas nada contra as outras modalidades. Cristian, quiser complementar, pode falar. No caso da partida, né, que a gente jogava antes, né, que era tipo um discozinho achatado, a gente tinha dificuldade porque o botão não era apropriado, né? E aí o que o Wander falou é que de vez em quando ela começava a girar no sentido menor da partida, e aí a gente não conseguia, a bola saía para lateral, enfim. E aí, acho que foi com o Carlos, né, que ele apresentou o Dadinho, não foi? Foi o Carlos que apresentou o Dadinho pra gente? Não, a gente chegou a iniciar a modalidade dadinho em 2015, né? E depois o Carlos entrou em contato com a gente, mas a gente já estava jogando dadinho antes de entrar em contato com o Carlos. Só que a gente jogava com os botões da off. E aqui, Wander, ainda tinha dificuldade também. Pode falar, Kaique. Não, só para... Tinha dificuldade também com o Sim, não, continue, Kaique. Tá legal. Não, só para entrar um pouco no assunto aí, com relação aqui na Bahia, mais precisamente aqui em Tapitanga, aqui eu comecei a minha paixão pelo futebol de botão da seguinte maneira, né? Sempre via meus primos jogarem, né, futebol de botão, mais precisamente na casa onde eles moravam, né, aqui na cidade, e sempre praticando a regra livre, né? Ou seja, podia dar quantos toques quiser, né? E com uma pastilhazinha pequenininha, né? Para poder jogar. E aí, depois disso, mais precisamente em 1999, né, naquela época eu tinha 5 anos de idade, né? E sempre assistia todos os domingos, né? No Esporte Espetacular, um banqueiro lá do Rio Grande do Sul, chamado Leandro Dias, né, que é um banqueiro lá do Rio Grande do Sul. Aliás, falar em Rio Grande do Sul, quero até mandar um abraço aqui para o meu amigo Fábio de Leone, lá em Viamão, né, no interior do Rio Grande do Sul. Grande Fábio, aquele abraço. E aí, sempre assistia todos os domingos no Esporte Espetacular as reportagens, né, do Leandro Dias, praticando futebol de botão, sempre desafiando a galera de todo o Brasil, né? E sempre o Leandro ganhava. Quer dizer, eu era inspirado, né, no Leandro Dias. Tanto é que 10 anos depois ele voltou a participar do Esporte Espetacular, depois não apareceu mais na televisão. Aí, um ano depois, em 2000 mais ou menos, sempre pedia para o meu pai, né, para comprar 2 times de futebol de botão, né, para mim, para jogar para quem quiser, né? E a gente sempre praticava a regra livre, né? Isso até mais ou menos 2008, 2013, mais ou menos, né? Aí, quando foi agora no início do ano, né? Juntei a galera toda aqui, inclusive um dos grandes aliados, né? Aqui do Futimesa Tapitanga, que é o Alex, grande Alex, aquele abraço. E a gente começou, né, a pôr em prática a modalidade dadinho. Quer dizer, antes disso, a gente botou o plano no papel, a gente fez reunião e tudo mais, e aí, quando foi no início do ano, a gente botou em prática, né? Inclusive, tá lá as fotos lá no Facebook, né, e tudo mais. E, enfim, né? E a gente deu uma parada, né, por conta dessa pandemia da Covid-19 que vem assolando aí o mundo inteiro. Eu vou fazer um resumo aqui na pergunta do Renato também. Eu comecei a jogar, foi engraçado, eu comecei a jogar futebol de mesa com 9 anos. A minha mãe mandou eu ir na mercearia, eu lembro desse dia, a mãe mandou eu ir na mercearia, e aí eu vi uns moleques jogando futebol de botão, né? E eu tinha uns 9 anos. Aí eu peguei e comecei não precisa lembrar o ano. Aí eu comecei a pegar aquelas tampinhas de garrafa, que a gente chama de ficha aqui em Belém, tampinha de garrafa, né? E aí eu comecei a jogar no chão de casa, né? Com tampinha, eu jogava com botão de camisa, montei as traves com arame. Aí o meu tio viu
E aí ele comprou 2 times para mim. Eu lembro até hoje. Ele comprou o Corinthians, sendo que era palmeirense. Já era palmeirense. Ele comprou o Corinthians e o Goiás, né? Aqueles botões de plástico mesmo. Ô, Wander, e naquela época também, no meu caso, né? E no meu caso também, no ano 2000, eu me lembro que o meu pai estava comigo lá em Itajuípe, também cidade vizinha aqui, e ele também, para mim, comprou naquela época também 2 times também, né? O Flamengo e o Fluminense, né? O Flamengo e o Fluminense. Eu queria tanto também, eu sempre pedia para o meu pai também um time também do Bahia, só que na mercearia onde ele foi, na loja de brinquedos que ele foi, infelizmente não tinha o time do Bahia. Então ele tinha me dado, né, os times do Flamengo e do Fluminense. E me lembro também que eu tinha 2 times também, né? Do Santos e do Botafogo. Jogava mais com o Santos naquela época, né? E aí veio 2019, né? Comecei a receber as doações, né? Parte da TBFM, a mesa e tudo mais. E os times também. Mas foi uma época muito boa que eu recebi os meus 2 primeiros times. Pois é, naquela época eu ganhei o Corinthians e o Goiás, né? Aí depois de um ano mais ou menos, o meu tio comprou um Estrelão, né? Que é aquele campo pequeno. E aí eu jogava sozinho, né? Eu contra eu mesmo, montava campeonato. Até que os meus primos começaram vieram morar em casa, a gente começou a montar campeonato. Depois de um tempo eu conheci o Cris. Eu conheci não, o Cris era criança. Depois que ele sempre morou aqui do lado de casa, né? Aí eu não sei, Não saí eu de não lembro mais casa, ou não menos, saí de casa. eu não lembro mais ou menos a idade dele, a idade que ele começou a jogar, mas aí a gente se conheceu e a gente Éramos começou a jogar. 9 anos. A gente começou a jogar e começou a montar torneios. Eu até, inclusive, falei ontem na live de pessoal de Manaus que eu acredito que tenha sido em 2005, o último ano que a gente disputou o torneio de botão. E aí, depois a gente voltou a se reunir e a gente iniciou o Pedreirense. Mas o Christian também pode falar, responder a resposta do Renato aí. Como foi que tu começou a jogar botão, Christian? A tua Meio história óbvio foi com o Wander, né? Eu saí há pouco de casa, né? Era bem assim, caseiro, com 9 anos de idade, né? Aí via, né, o Wander jogando botão aqui do lado, né? E aí eu, me interessei, né? O cara me interessei. E aí depois ganhei uma caixa da Gulliver, né? Que a mamãe comprou para mim da Copa do Mundo de 2002. Foi mais ou menos nessa época, 2002, que eu comecei a jogar. E aí a gente começou, aí eu levei a caixa para lá, bora jogar, né? Aí a gente montou o torneio, a Copa do Mundo, e com essa caixa aí que eu levei para lá. Tem até esses botões aí da Gulliver aqui. E um detalhe muito curioso, né? E um detalhe muito curioso também é que durante a Copa da Alemanha, em 2006, né? Eu me lembro que meus primos também tinham uma caixa, né? Tipo dessa aí da Gulliver, né? E com 2 times. O Napoli, da Itália, e o Ajax, da Holanda, né? E aí os meus primos sempre me chamaram também para jogar, né, na casa deles. A gente tinha uma mesa, né, uma mesa improvisada, né, e aí a gente sempre jogava, né, tanto aos sábados quanto aos domingos. Antes disso, eu tinha mais dois times de botão, né, que é o do Flamengo, né, como sempre do Flamengo, e também do Botafogo também. Mas aí um ano depois, em 2006, meus primos também tinham uns 2 times chamados Napoli e Ajax da Holanda. E a gente sempre jogava também, sempre aos sábados e domingos também, principalmente no domingo da decisão da Copa da Alemanha. Vou mandar um abraço aqui pro Carlos Odeto, que tá dizendo aqui, eu gosto muito da narração do Wander. Ele disse, vou ver mais jogos desta TV, Wander tem uma voz tranquila. Agora pronto. Carlos Odeto. Tem uma pergunta aqui, a pergunta já desapareceu aqui para mim, mas eu cheguei a ver da Milei. Ela perguntou assim, se tem um jogo que tenha sido mais difícil para a gente narrar. Na verdade, eu não... ruins, né? Hã? Na verdade... Jogos ruins. Responde.
Eu acho que sempre tem esses integrantes, né, que não estão num bom dia, às vezes, ali, né? Tem dias que estão inspirados, né? Mas, às vezes, não estão num bom dia, o jogo... Sabe aquele jogo que dá fome? Assim como acontece no futebol de verdade, né? E aí, aquele jogo de culpado, né, que chama. Que começa a errar, sai, não consegue dar um passo, que começa a entregar a bola para o outro. E aí é difícil, né? A gente não sabe nem o que falar na narração, né? O jogo ruim, né? Até comento pro Wander, o jogo não dá pra ficar não, pô. Isso era uma coisa que eu ia falar, né? Uma curiosidade para quem não conhece o Pedreirense. Aqueles jogos que são muito ruins, que geralmente terminam em 0-0, a gente grava, mas eles nem chegam aí pro canal, né? A gente narra o jogo, a gente grava o jogo termina 0-0, jogo ruim, de dar calo nos olhos. Aí esse jogo nem vai pro canal. Né? Porque tem jogos também que a gente prefere esquecer também, né? É verdade. Aliás, tem um jogo difícil, né? Um dos jogos que eu já narrei também na TV Pedreirense até agora, né? Eu me lembro que foi no mata-mata, né, da Libertadores do ano passado, que foi entre Palmeiras e Boca Juniors da Argentina. Se não me engano, foi Palmeiras e Boca Juniors da Argentina. Inclusive, esse vídeo está lá no canal, quem quiser ver, né? Pode ficar à vontade. E, assim, foi um dos jogos mais difíceis que eu já narrei, né? Não pelo fato desse jogo ter ido para os pênaltis, né? Não pelo fato de ter ido para os pênaltis, que o Palmeiras até ganhou, né? E, assim, foi um dos jogos mais difíceis que eu já narrei, e se não um dos mais emocionantes também. Inclusive, teve um jogo também muito difícil também que eu narrei, porém mais emocionante também, foi a final do Mundial de Clubes do Pedreirense em 2018, entre Real Madrid e River Plate, né? Conforme o River Plate foi campeão. Que a gente fez no campo separado. Foi a primeira vez que a gente jogou fora do Pedreirense, no torneio do Pedreirense. Foi na casa do Odaí, no Orange Arena. Estádio Olímpico de Tóquio. Foi legal, foi bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Christian. O Christian já joga com a gente desde criança, né? Qual é o jogo mais importante, assim, aquele jogo que tu nunca esquece? Ou o jogo mais difícil? Eu acho que infelizmente eu ganhei poucos títulos, né, como botanista, né? Então acho que foi a final da Libertadores que eu enfrentei o Felipe. Foi Corinthians e acho que ele era o Inter, né? Internacional, né? Que aí o primeiro jogo 2015. A gente fazia 2 jogos, né? Isso, a gente fazia 2 jogos. O primeiro jogo foi difícil, 2-2. E aí o segundo jogo eu disparei, 3-0. Aí acho que foi inesquecível esse jogo aí. Pena que eu não tive uma situação desse jeito. Eu vejo assim, a gente participa dos jogos aqui no Pedreirense, mas a gente também participa dos torneios de integração, né? Lá organizado pelo Futebol Cidade de Belém. E apesar desse ter sido o teu jogo mais importante, mas eu acho que o jogo ou o campeonato mais marcante foi quando tu chegou a decidir o título, não foi? Do primeiro integração que a gente participou? Tá. Não, porque eu pensei que a pergunta fosse dentro do Pedreirense, né? Sim. Com certeza. Coloquei essa, mas essa realmente foi a primeira vez que a gente foi para lá, a gente chegou lá com botões de acrílico, né? Isso. E todo mundo com botão apropriado para dadinho. E aí eu fui o vice-campeão. Foi vice-campeão, né? Enfrentou o Carlos na final? Só isso. Eu só não ganhei o Carlos porque o Carlos é monstro no botão, né? É isso aí. Eu acho que esse... Aliás, agradecer o Carlos, que ele já incentivou bastante o Pedreirense. E assim, um cara assim, que ajuda bastante a gente, e a gente deve muito a ele também. Sim. Tu tem uma pergunta para fazer? Mais uma pergunta para fazer pro Odaí? E Christian? O Kaique, né? Confundi o Kaique. Caramba. O nome do Kaique, né? Pois não.
Kaique, uma dúvida. Você já jogou futebol de mesa, essa modalidade dadinho mesmo? Você já jogou ou só outra modalidade, sem vontade de jogar? Olha, Christian, para falar a verdade, né? Eu comecei a jogar o dadinho por agora, né? Principalmente nesse início de ano, né? Inclusive, pensei até jogar a regra 12 toques, né? Mas aí eu achei um pouco difícil, mas eu me adaptei mais ao dadinho. Né? Me adaptei mais ao dadinho. Apesar de que eu tenho hoje, né? Dois times que servem para a regra 12 toques, né? Como, por exemplo, o Flamengo e o Bahia, né? E com relação também ao meu caso, né, no futebol de mesa, eu comecei a jogar mais na regra livre mesmo com meus primos, né? Ou seja, toques livres, né? Ou seja, cada um dava o toque que quiser, cada um dava os seus toques e tal. E até que veio, né, o início desse ano e a gente começou a botar em prática a modalidade dadinho 9x3. Aliás, nós estamos até pretendendo, depois de passar a pandemia, né, depois da pandemia, nós estamos pretendendo ainda colocar em prática também um campeonato que eu pretendo muito fazer, né? Que é o Campeonato Baiano do Futimesa Itapiranga. O Futimesa Itapiranga vai estar pretendendo fazer aí, né, um campeonato baiano, né, usando o mesmo regulamento do Campeonato Baiano de Futebol de Campo, né? 10 times, né? Só não conta a parte do rebaixamento, né? Mas os 10 times, 4 deles passarão para a semifinal e os 2 na final. Bacana. O Odaí tá perguntando aqui quais os adversários mais difíceis, os nossos adversários mais difíceis e os top 5. Ih, rapaz. Rapaz, Quero ver agora, hein? Quero ver agora! Dentro do assim, Pedreirense ou geral? Dentro do Pedreirense ou geral, incluindo integração? Eu acredito que a pergunta dele teria sido dentro do Pedreirense, né? Pode começar respondendo aí, Cristian. Rapaz, acho que o que eu tenho mais dificuldade de enfrentar é o Arthur, sem dúvida. É o Arthur, e aí, considerando que o Odaí já fez vários torneios com a gente, né? Acho que o Odaí em segundo, o Wander depois em terceiro, ainda, mas às vezes o Wander se torna primeiro, tem jogo assim que ele não vai bem, mas tem jogo que ele já mete 3-0 e eu já fico nem. E às vezes o Júnior gosta de surpreender também, né? E pouco, mas às vezes surpreende o Tarcísio também, às vezes ele surpreende bacana. Uhum. E claro, mas aí sem colocar, sem deixar de esquecer o Cláudio, né? O Cláudio é muito difícil de enfrentar também. É verdade. Eu vejo também o Arthur como, eu acho que o adversário mais difícil, porque o jogo com ele é sempre complicado. A gente faz uma marcação, ele vence a marcação e ele tem uma facilidade muito grande de fazer gol. Ele não treina e Não mesmo treina. assim ele não treina e mesmo assim ele tem uma precisão muito boa para fazer gol. Então ele é, para mim, o adversário mais difícil. Em segundo lugar, eu vejo o Odaí como adversário mais difícil, não pelo placar, não pelo placar do jogo, mas ele meio que encarna o espírito argentino, ele torna o jogo uma caixinha da sol, ele não deixa a gente jogar. É muito estrategista. Ele é estrategista, ele marca. É muito estrategista o Odaí, né? É a mesma coisa que tu estivesse enfrentando o River Plate ou o Boca. O jogo é a mesma coisa. E dos clássicos, que eu já tinha narrado aqui, né? Que eu tenho narrado até hoje, durante toda a carreira aqui na TV Pedreirense, né? Dos clássicos entre Wander e Odaí. E o terceiro que eu acho também é o Christian, porque o jogo com ele a gente nunca sabe se a gente vai ganhar, se a gente vai perder. É muito alto e baixo. Às vezes tá bom, mas às vezes tá ruim, né? Isso. Jogo com o Cláudio também é muito difícil. A gente também não sabe se a gente vai ganhar, se vai perder. Né? E eu acho que depois. Abençoado, né? E depois eu acho que. E depois eu acho que o Júnior, o quinto, porque o Júnior ele surpreende às vezes, né?
Ele joga mais ou menos, mas tem dias que ele tá inspirado, aí ele acaba ganhando. Então, ele surpreende às vezes. Eu acho que o top 5 também ficaria nessa ordem que eu falei aí, né? E eu tenho uma pergunta para fazer pro Odaí, pro Odaí, da onde está vindo o Odaí na minha cabeça? O Odaí tá sendo, eu acho que o Odaí tá sendo destaque aqui nessa live, viu? Pro Kaique. Pois não. Kaique, a gente usa sempre usa um bordão, né? Eu já criei o meu bordão aqui. Tu também já tem o bordão, né? Fala aí pra gente qual é o bordão das tuas narrações no Pedreirense. Na verdade, eu tenho 2 bordões, né? Tenho 2 bordões. O primeiro de tudo, né? Quando a gente vai direto do jogo, quando vai redirecionar o jogo, né? Daqui pro estúdio para o estádio, né? Quando eu vou chamar já as imagens, eu já falo logo, né? Zoom, meu garotinho! Esse é o meu primeiro bordão. Uhum. E aí, o segundo, né? Quando alguém está criando jogada de ataque, né? Quando alguém se prepara para chutar, aí já falo logo, né? Apontou, atirou, feito! E aí, tudo bem. Isso aí. Eu já criei também um bordão, né? Eu não, se eu não me engano, é o único bordão que eu tenho, que é na hora que o cara chega no ataque, aí o cara tá arrumando o goleiro, aí eu começo, vai bater pro gol. Vai bater pro gol, vai bater pro gol, vai bater pro gol, bateu pro gol, bateu pro gol, bateu pra fora. Eu também sempre costumo falar, né? Apontou, atirou pra fora, né? Trave, não sei o quê. Agora só falta, né? Acrescentar nas minhas transmissões, né? Algumas, né? Como é que fala? Algumas palhinhas, né? Do J. Júnior, né? J. Júnior sempre, quando vai narrar um jogo, quando vai narrar um lance de ataque, ele sempre costuma falar, né? Lá vai fulano, arrumou, bateu! Gol do Flamengo! O Christian, eu não tô lembrado se ele tem algum bordão, ele costuma muito imitar, né, Christian? Como eu imito geralmente os narradores, né? Aí eu uso o bordão deles. O bordão do Silvio Luiz. Olha, meu Deus! Então, aliás, no meu caso também, né? No último campeonato que a gente transmitiu, né? A gente aqui transmitiu, que foi o Campeonato Interbairros, aqui em Itapitanga, né? No ano de 2018. Sempre quando alguém fazia um gol, né? Eu sempre costumava fazer uma homenagem, né? Ao João Guilherme, hoje no Fox Sports, né? Quando alguém aqui fazia gol, né? Eu sempre falava, toque a música, gol de fulano de tal, não sei o quê. E foi um sucesso de audiência para ficar marcado na história, né? O pessoal lembra até hoje. Uhum. O Carlos fez um comentário aqui importante. Ele disse que o Arthur ele possui uma característica muito muito importante do botonista. Apesar de não treinar com vocês, como vocês falaram, mas joga sempre com o mesmo time, né? E realmente isso é importante porque ele acaba sabendo o jeito de jogar com aquele botão, né? A gente fica mudando muito de time e acaba perdendo o jeito de jogar e isso acaba dificultando na partida. Isso é verdade. Vou fazer uma outra pergunta aqui pro Christian. Christian, tu lembra de um fato mais engraçado que aconteceu no Pedreirense? São tantos, né? São tantos. Desde gols. Vem tanta coisa na cabeça agora. Desde gols que a gente faz, né, e vai comemorar na grade lá, né? Na grade do portão lá, né? Como se fosse uma lambrada, a narrações colocando nomes de estádios engraçados também, como o estádio Mia Khalifa. Como é o nome? Porque eu vou explicar o fato, né?
Lá no final do Mundial de Clubes, né? Foi entre Manchester United, do Arthur, né? E Cruzeiro, né? Do nosso Mundial de Clubes. O estádio realmente do Mundial, né? Foi o estádio Califa, né? Estádio Nacional Califa, né? Que é o estádio que foi disputado o jogo Flamengo e Liverpool, né? A gente usou o mesmo nome, né? Mesmo nome do estádio para a Butão, né? Aí na hora da transmissão lá, ele, com a narração do Silvio Luiz, me veio na cabeça de falar estádio Mia Khalifa. Aí ficou, Como é que é o nome? Ficou zoando aí, né? Entendedores do Doré. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Rapaz! Mia Khalifa, é brincadeira. Não precisa explicar, né? Não precisa. Tem outras coisas engraçadas, né, que a gente pode pegar desde a época que a gente jogava botão, né? Que apesar de era botão, mas é o mesmo grupo, né? Que hoje faz parte do Pedreirense. A gente jogava botão à noite na frente de casa, né? E aí muitas das vezes a gente jogava naquele estrelão, né? E muitas das vezes começava a chuviscar. E aí, só que a gente tinha que finalizar a rodada, né? A gente tinha que encerrar a rodada. Aí o que a gente fazia? A gente pegava um campo maior que a gente tinha, e aí cada um segurava na ponta e ficava encobrindo. A gente jogava no chão, né? E fazia uma cobertura pro campo de baixo, e a gente continuava jogando na chuva assim mesmo. Quando a gente não corria com o estrelão de construir lá para dentro da tua casa, né? Aqui na frente de tirar casa. Os times do lugar, né? Os botões do lugar, né? Na frente de casa não tinha cobertura nessa época, a gente jogava pegando chuva mesmo para finalizar a rodada. E o campo resistia, né? Era isso que era mais impressionante. O campo resistia, né? A chuva. É muita loucura. Tem outras perguntas aqui. A Milei comentou aqui: em alguma narração de jogo ao vivo vocês já erraram? Ih, rapaz, a gente erra direto, né? Eu também não posso dizer o mesmo, né? Mas corrijo rapidamente, né? O Odaí falou: a comemoração do Arthur é sensacional. Olha. O Carlos do Flux Mesa da Belém comentou: uma das regras fundamentais é ter uma palheta básica que esteja acostumada ao tipo de botão. O esporte é prática e exercício ajuda muito. Isso aí é verdade. Eu falei no início da live, não sei se eu cheguei a falar na live, não lembro, que a gente não ia estender muito a live, né? A gente já está chegando a 1 hora de live. Não, hoje é sabadão, né? Hoje é sabadão, estamos tudo de boa aqui, né? A gente está chegando a 1 hora de live. A gente fala muito da TV Pedreirense falou muito das narrações, mas a gente não falou como começou a TV Pedreirense, né? Então, eu acho que isso não estava nem na pauta da live, mas eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. A gente, como eu falei, a gente parou de jogar botão, né? Em 2005 foi o último torneio que a gente fez. A gente começou a partir de 2005, cada um procurou o seu rumo, né? Eu comecei a trabalhar, o Christian começou a estudar, o Arthur também. E aí a gente acabou, cada um pegando o seu rumo. E eu já estava morando para Castanhal, que fica a quase 100 quilômetros de Belém. E aí eu cheguei, em 2011, eu lembro que eu cheguei com o Christian e falei: Christian, bora voltar a jogar botão, não foi, Christian? Bora voltar a jogar botão. Primeiro a gente tentou no ano de 2010, não foi? Foi aquela Copa do Mundo da África. Realmente. Só que a gente começou a fazer uma Copa do Mundo, fez uma rodada e depois um pouco mais por aí, e aí ficou. Foi. Realmente, a gente tava tentando jogar no jogo de botão ainda, né?
Só que aí eu cheguei e falei com o Christian, bora voltar a jogar de uma forma profissional agora. A gente compra botões profissionais, compra o campo grande. E aí eu comecei a comprar, né, botões baratos da Cloth. E comprei um campo também da Cloth. E aí a gente montou a primeiro torneio foi em 2014, foi a Copa do Mundo do Brasil, né? Aí a gente começou a gravar os jogos. A gente começou a gravar. O Christian acabou de cair o sinal dele aí. Daqui a pouco ele volta. A gente começou a gravar os jogos no celular. Inclusive, se vocês forem lá ver os vídeos de 2014, a imagem é muito ruim, mas os vídeos são muito bons. E só que a gente estava jogando os vídeos para o Facebook. Aí surgiu a ideia da minha parte surgiu a ideia de criar um canal no YouTube para organizar melhor os vídeos, né? E aí a gente começou a jogar no YouTube, né? No início teve poucas visualizações, mas de uma hora para outra começou a ter uma visualização grande nos vídeos, né? O vídeo começou a ter 300, 500 visualizações para um canal que já estava começando, era muita coisa. E a gente viu que estava crescendo, começou a divulgar nas redes sociais, né? Eu lembro que em 2017 a gente já estava chegando a 3 mil seguidores. Já no final de 2018 a gente já estava chegando na marca de 4.500 seguidores. E hoje nós estamos atingimos 9.500 seguidores, né? Quem sabe a gente chega à marca de 10 mil, né, futuramente. 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Na medida que for possível, É isso aí. Seguidores, né? Com certeza. É isso aí. Enquanto o Christian vê se volta aí, deixa eu Isso mandar... também, Wander, deixa eu só complementar aqui a sua fala. Isso também, graças a também algumas divulgações também que eu sempre costumo fazer também aqui na rádio, né? Sempre costumo, Sim. né? O canal no YouTube e tal, as páginas nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. E a divulgação é fundamental, né? A divulgação é fundamental para isso. Isso aí foi até o que o presidente da CBFM falou isso na live que eu participei anteriormente. A divulgação é super fundamental, né? Quanto mais você divulgar, mais a galera vai começar a abraçar a causa e aí já viu. Inclusive, isso aí foi até uma coisa que eu falei na live de ontem da Federação Amazonense, que a tua participação nas narrações foi fundamental para o crescimento mais rápido do canal, né? Porque o canal, com uma narração de qualidade, né, dessa vez, começou a ter uma visibilidade maior, né, nas redes sociais, né? Não só pelos vídeos, pela narração de qualidade, mas pela divulgação também. Né? E começou a ter uma visibilidade maior e um crescimento mais acentuado, né? Verdade. Acho que foi fundamental. A gente já está chegando a 1 hora de live, eu acho que foi uma live muito, muito divertida aí. Falar em narrador, né? Falar em narração, deixa eu só te interromper aqui, falar em narrador, né? De futebol de mesa. Aliás, quero até mandar um abraço aqui para o Bruno Soneca, lá no Rio de Janeiro, um dos grandes mestres da narração do futebol de mesa no Brasil. O Soneca, a narração dele é hilária também. Ele é uma inspiração também pra gente. Colocou o rei do tudo do Barbante ampliando. Deixa eu ler aqui os comentários pra gente encerrar a live. O Carlos comentou aqui, o pessoal joga... Pessoal, o jogo de botão é fundamental. Como é? Futebol de mesa é a mesma coisa. Esse negócio de falar que futebol de mesa, no meu entendimento, atrapalha na busca de novos praticantes. Então, pessoal, eu quero aproveitar e agradecer, já que começou a dar problema, vamos chegar logo no final.
Eu quero agradecer o pessoal aí que acompanhou a gente, fazendo os comentários aí na live. Eu acredito que tenha sido uma live produtiva, né? Esse tema eu acho que foi bem divertido falar sobre a narração do futebol de mesa do Pedreirense. E eu vou deixar para vocês fazerem as considerações finais aí antes da gente terminar a live. Kaique, pode falar aí, pode fazer as suas considerações finais, mandar um abraço aí para a galera. Bom, eu só quero mais do que nunca, né, agradecer primeiramente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, por tudo que Ele tem feito e continuará fazendo na minha vida. E quero também mais do que nunca agradecer a vocês, né, pelo convite que tem me feito para participar dessa live aqui, né, do Pedreirense Futebol de Mesa, live da TV Pedreirense, o nosso canal no YouTube. E espero depois da pandemia ser chamado novamente para narrar jogos e mais jogos, né? Dar uma emoção a mais Sim. no melhor futebol de mesa do mundo. E com relação aos abraços, né? Quero mandar um abraço aqui por especial, né? Para o meu amigo Odaí, né? Meu amigo Odaí Gonçalves, o Elvis Presley de Belém do Pará, meu amigo Carlos Rodrigues, né? Meu amigo Carlos Odeto, também meu amigo Arthur Luz, meu amigo Renato Oliveira, grande Renato Oliveira também, aquele abraço. Também meu amigo Alessandro Failaz, lá do Rio de Janeiro, né, da Liga Amigo Chinesa. E aqui em Itapitanga, quero mandar um abraço aqui para meu grande amigo Carlinhos de Rock, né, e também o Alex Gomes, né, que fazem parte também junto comigo aqui do Futimesa Itapitanga. Em breve nós vamos estar fazendo mais torneios amistosos, inclusive o nosso campeonato baiano aqui do Futimesa Itapitanga, né? E também a galera de todo o Brasil que admira bastante o meu trabalho e elogia bastante o meu potencial, e, enfim, né? Que Deus possa me... É isso aí. Eu vou também pedir pro Christian fazer as considerações finais, aí o agradecimento para a galera, dar um salve. Pode ficar à vontade aí, Christian. Bom, galera, vocês que acompanharam a live até o momento, deve estar escutando aí que os cachorros começaram a latir aí, espero que eu não atrapalhe muito. Mas, assim, a gente agradece pelo retorno, né, de vocês, de verem nossos vídeos, curtirem, sempre comentar, tá participando dessa live, tá interagindo, tô vendo assim que tinha mais de 37 comentários aqui, já tem 52 comentários, e isso é muito legal, a gente receber, né, essa resposta de vocês, né, sabendo que a gente está fazendo um trabalho legal, que ao mesmo tempo entretém as pessoas, ativa as pessoas a brincar, né, uma brincadeira competitiva, né, mais saudável, né, então agradeço a todos aí, e a gente possa retornar às nossas atividades, não só o Pedreirense, mas o Futimesa da Dini e todas as outras agremiações logo, e possamos ficar protegidos dessa pandemia, e quando acabar, todo mundo voltar às suas atividades normais. Com certeza. Quero mais do que nunca também, né, dar o meu recado também a vocês e todo o Brasil, né, vamos continuar se cuidando, vamos continuar se protegendo, né, dessa doença maléfica que está afetando o mundo inteiro, e se cuidem, e cuidem de quem você ama também, tá certo? Vamos sair dessa em nome de Jesus, e como o Christian falou, né, logo, né, nós vamos estar voltando aí às nossas atividades normais, e quero convidar vocês, né, do Pedreirense, para jogarem aqui uns amistosos comigo aqui em Itapitanga, né, fazer Opa! Pará, Bahia. Se Deus quiser. Legal. Se Deus quiser. Certo. Eu quero também agradecer, vou repetir, né, o que eu falei, agradecer a todo mundo que assistiu essa live aí com a gente, né, mandar um abraço aqui também pro Odaí, que sempre comenta aí nas nossas postagens, compartilha, né, ajuda a divulgar os nossos vídeos. Agradecer também o Carlos pelo incentivo que ele deu, né, que foi fundamental para a gente divulgar a TV Pedreirense e para a gente se firmar, né, na modalidade da Dinho.
né? E dizer que a gente também espera que em breve a gente possa voltar às atividades no Pedreirense, né? A gente começou esse ano, foi praticamente... a gente não teve praticamente nada. A gente disputou o Campeonato Paraense, teve a, a Premier League, e a gente iniciou a La Liga, né? E não terminou, e sinceramente a gente não sabe... não tem uma previsão de quando vai voltar, mas a gente espera retornar em breve, né? As atividades do Pedreirense, poder voltar a jogar, né? E quero agradecer o Kaique, que ajuda bastante a gente aí na nossa narração, né? Obrigado, Wander. Ajuda a brilhantar os nossos vídeos, né? Super Ajuda produções, né? ajuda a divulgar a nossa modalidade. Obrigado. O Christian acabou de sair. Eu não sei se ele vai voltar, mas eu quero agradecer também o Christian, que ele é como se fosse um irmão, né? Ele tá sempre aqui do lado ajudando e ajuda também na organização dos jogos, dando ideias de torneio. E eu quero, né, encerrar essa live, agradecer a todo mundo. A gente vai organizar uma próxima live, a gente ainda vai escolher o tema, mas se Deus quiser a gente vai fazer uma próxima live aí para vocês, né? Valeu, Kaique. Valeu, Wander, aquele abraço, Deus te abençoe. Uma boa noite para ti. Valeu, Christian, que acabou de sair, mas depois ele vai ver esse vídeo. Valeu, galera, que acompanhou a gente. A gente vai divulgar para vocês a próxima live. Espero que vocês tenham gostado dessa. E eu quero. Quer dar mais uma boa noite aí, Kaique? Dar uma boa noite para você, né, para o Christian, para toda a galera aí do Pedreirense Futebol de Mesa, da TV Pedreirense, o nosso canal no YouTube. E convidar também, né, a galera de todo o Brasil para se inscrever no nosso canal, né? Dar like nos vídeos, compartilhar com a galera nos grupos de WhatsApp, né, que vocês estiverem participando. E acompanhar sempre, né, todas as emoções do melhor futebol de mesa do mundo, né? Com certeza. Meu boa noite para todo mundo, que Deus abençoe, nos ilumine, nos guarde cada vez mais e se cuidem, galera. Se cuidem, com certeza, em nome de Jesus, nós vamos sair dessa. É isso aí, galera. Boa noite para vocês também. Se cuidem. A quarentena está acabando, mas só sai de casa se for preciso, né? Em breve a gente vai estar de volta. Aí, é isso. Em breve a gente vai estar de volta. Aguardem a próxima live. E eu vou encerrar com o bordão da TV Pedreirense, né? Valeu, galera. Boa noite. TV Pedreirense, o nosso canal no YouTube. Valeu, tchau, Kaique. Boa noite. Até mais. Até a próxima. Boa noite, Nanda. Aquele abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.